De manhã, trabalhando em um dos setores da Fundação SCP, você escuta o alarme de uma sirene. É um alerta de perigo e você precisa sair do prédio. Isso é extremamente assustador, pois a Fundação abriga seres anormais e mortais. Com os funcionários do outro setor, você corre para as saídas indicadas para evacuação. Abrindo a porta, você vacila de desespero. Você pergunta a um deles o que está acontecendo e ele responde: há um risco de infecção, pois o SCP-1007-RU pode ter escapado. Até agora você está com sorte, pois o setor diretor decidiu pôr as pessoas em uma quarentena de 6 horas. Enquanto toma um banho esterilizante, você se lembra de tudo que já ouviu em treinamento sobre o SCP-1007-RU, o conhecido vírus NITH. Talvez você tenha que enfrentá-lo hoje e vai se sair bem se sobreviver. O vírus é incrivelmente perigoso e pode causar mortes em massa e destruição, além dos efeitos ainda desconhecidos. Foi descoberto e mantido em isolamento pelos agentes do setor 7, onde tem sido mantido até o exato momento. SCP-1007 pertence à classe Keter, ou seja, a mais perigosa. A câmara que abriga o vírus NITH deve ser hermeticamente isolada. Para dispor este nível de proteção, a entrada da câmara compõe-se de um sistema a vácuo de 3 compartimentos. Funcionários que entram na câmara do SCP-1007 devem vestir um traje de proteção de ciclo completo. Se entrar em contato com o vírus, deve-se tomar um banho esterilizador e ficar em quarentena por 6 horas. Agora você sabe disso em primeira mão, mas o que você não quer saber em primeira mão é o que acontece se alguém mostrar sintomas de infecção. Se isso acontece, o protocolo exige eutanásia imediata e a cremação do corpo. O vazamento do SCP-1007 é considerado um evento de alto risco. Seguindo o protocolo, a câmara de contenção do vírus e as instalações vizinhas estão sendo agora esterilizadas, para tanto, usando tratamento com altíssimas temperaturas. O SCP-1007 é um tipo desconhecido de vírus para a ciência moderna. Os efeitos no corpo são irreversíveis e a neutralização dos infectados é obrigatória. Os sintomas surgem de 2 a 4 horas depois do momento de contato com o patógeno. O vírus NITH invade o corpo por gotículas suspensas no ar ou por contato direto. O sangue, suor, lágrimas e outros fluidos de um indivíduo infectado também se tornam infecciosos. O patógeno causa a mutação gradual dos neurônios de um organismo vivo. Estas mutações causam na pessoa infectada um aumento exponencial no limiar da dor, ou seja, a taxa de crescimento do indicador aumenta proporcionalmente com o seu valor. As mutações ocorrem em estágios, seguindo um padrão. Assim que entra no corpo, o vírus se espalha rápido, infectando o cérebro e o sistema nervoso central. Então o indivíduo sofre um ataque repentino de severa dor, que o leva a surto e perda de consciência. Especialistas da Fundação marcam este momento como o início da doença. Pesquisas em progresso tentam descobrir como neutralizar temporariamente o vírus e removê-lo do corpo antes dessa fase. Esse procedimento provavelmente salvaria o sujeito da morte. Ainda não há resultados positivos da pesquisa. Depois de alguns minutos em coma, o paciente infectado recupera a consciência. Nesta fase inicial da doença, o infectado se sente absolutamente normal nas próximas 48 ou até nas próximas 108 horas e não percebe nenhuma diferença em seu corpo. Então o hospedeiro sente dor forte e consistentemente crescente. Nomearam esta fase como fase ativa. Dura aproximadamente 36 horas. No auge desta fase, o infectado perde a consciência. Presume-se que o que acontece na fase ativa é o seguinte: os vírus têm um efeito desconhecido em neurônios sensoriais, os nociceptores, que são estimulados somente com dor, enquanto o limiar da dor do indivíduo aumenta. Quando o paciente volta a si, os neurônios mutados demoram para se adaptar. Então o vírus começa a verificar o desempenho dos nociceptores adaptados. Nesse momento, o indivíduo entra na fase ativa. Quando a dor se torna insuportável, o sistema nervoso se sobrecarrega, o sujeito perde a consciência e o ciclo inteiro repete-se de novo. A cada ciclo, ambos o período de adaptação dos neurônios e o limiar da dor do indivíduo aumentam exponencialmente. Durante a fase ativa, a pessoa infectada sofre dores que alcançam os limites de cada ciclo. Antes de um novo ciclo, a dor pode até exceder seu limite em um valor minúsculo. Isso pode acontecer quando um ciclo termina para então começar outro. Todas as tentativas de aliviar essa dor resultante, como drogas, hipnose ou outros métodos, falharam. O vírus acaba criando sua própria cadeia de impulsos de transmissão entre receptores de dor e o cérebro, e de fato duplica o sistema nervoso da pessoa. O mecanismo de ação do sistema nervoso secundário ainda é desconhecido. Não existem medicamentos para isso, e além disso, durante a fase ativa, o vírus mantém o corpo vivo. Desta maneira, a pessoa é basicamente forçada a ficar acordada e não pode perder a consciência até a fase ativa se encerrar. A duração da fase ativa não depende de qual estágio a pessoa está. Isso também sugere que o vírus faz uma verificação periódica de suas próprias modificações. O número de vezes que esses ciclos podem ocorrer não é conhecido, mas é provável que seja infinito. Durante as primeiras experiências, nenhum dos pacientes infectados sobreviveu até o estágio 6. Uma vez um
rato de laboratório sobreviveu a 9 ciclos. Os cientistas o sacrificaram temendo consequências de evoluções não esperadas. Apesar do aumento da tolerância à dor, o corpo do indivíduo infectado se mantém praticamente inalterado. É somente a dor que sinaliza o dano físico sofrido pelo corpo. Esse mecanismo não ocorre durante uma infecção do SCP-1007. O principal objetivo das pesquisas com pessoas infectadas era determinar seus limiares de dor. Isso justifica as várias mortes por lesões físicas nos estudos. Detalhes da maioria das pesquisas são confidenciais. Sabemos que todo tipo de tortura e mutilação foram usados nos pacientes. Mesmo no mais doloroso teste, os indivíduos permaneciam conscientes. Entretanto, os níveis mais altos de dor ocorreram nas fases ativas e somente nas partes ainda vivas do corpo. Os infectados ficam conscientes até morrerem, seja por perda crítica de sangue ou dano significativo no cérebro ou na medula espinhal. As pessoas da classe D, também conhecidas por sacrificáveis, foram usados nos estudos do SCP-1007. Alguns deles não sabiam que estavam infectados. Durante uma das pesquisas, o sujeito ficou sabendo do que se tratava o experimento, entrando na fase ativa, depois de 2 horas e 18 minutos do momento de infecção. O experimento foi supervisionado pelo diretor do projeto, Dr. Luginin, e seu assistente, o pesquisador sênior Komov. O sujeito relatou dor severa em seu coração, cabeça, estômago, pele, ossos e dentes. Durante o primeiro ciclo, ele confessou ser assassino e estuprador e implorou para que a dor passasse até entrar em coma. 3 minutos depois, o sujeito retomou sua consciência com sinais de amnésia. A brutalidade dos experimentos levou o vírus e seus assuntos pertinentes à atenção do Conselho SCP-O5. O Conselho então proibiu experimentos que obrigam o paciente infectado a passar do 6º ciclo. Quando os cientistas se opuseram, um membro do Conselho O54 sugeriu que eles primeiramente se pusessem no lugar de quem experimenta tal dor. Depois disso, todos os experimentos devem ser pessoalmente autorizados pelo Conselho. Sabemos que, depois de determinado tempo, o chefe da pesquisa sobre SCP-1007, Dr. Luginin, exigiu que o Conselho O5 parasse os experimentos e destruísse o vírus. Ele chamou o vírus Nietzsche de criação do diabo. O Conselho O5 insistiu em continuar os experimentos para que pudessem inibir a fase ativa. Isso permitiria o uso do vírus Nietzsche para propósitos da Fundação e para o aperfeiçoamento da humanidade. Poderia ser usado para gerar uma espécie de humanos particularmente mais eficientes. Seriam capazes de trabalhar em condições perigosas demais para outros empregados. A Fundação poderia obter novos níveis de desempenho em alguns experimentos, sem mencionar a capacidade de criação de forças-tarefas especiais. Dr. Luginin deixou clara sua insatisfação com a decisão do Conselho e abandonou o projeto. Em seu lugar, Komov, seu assistente, deu continuidade nas pesquisas. Ele já havia sido suspeito de sadismo, devido ao seu envolvimento em permitir que o vírus Nietzsche desenvolvesse até o 6º estágio, mas sua avaliação psiquiátrica não confirmou este diagnóstico. Depois, Komov pôde obter permissão para fazer experimentos com pessoas até o final do 9º estágio. Sabendo de tudo isso durante a quarentena de 6 horas, você percebe que provavelmente não venceria o SCP-1007, especialmente se você já estiver infectado. Mas você pode tentar sobreviver até o estágio 9 ou mais. Você potencialmente se tornaria um super-humano com um parceiro incomum, o vírus Nietzsche, como Tom Hardy e Venom, no filme deste mesmo nome. Para evitar torturas em excesso antes da fase ativa, você pode preparar seu corpo. A Fundação SCP tem tecnologias avançadas e secretas em suas instalações. Então você pode acabar vendo uma câmara de hidrorrespiração em seu arsenal. A pessoa infectada, ou seja, você, seria colocada em uma câmara perto do início da fase ativa. Seus pulmões seriam preenchidos com uma solução rica em oxigênio de uma base composta de perfluorcarbonetos. Relaxantes musculares e um coquetel de vitaminas seriam administradas intramuscular e intravenosamente. Estas medidas não reduziriam o nível de dor que você sentiria, mas eles permitiriam sobrevivência nas transições entre cada estágio. Mas esse processo não parece confiável. Um alto limiar de dor é típico de pessoas com problemas psiquiátricos graves, como esquizofrênicos, assim como indivíduos com tendências maníaco-depressivas e suicidas. É possível que em um dos estágios da doença você decida abandonar o experimento voluntariamente, ou pior, se torne um psicopata. Você não só pararia de sentir dor física, mas também compaixão, ressentimento e empatia. Outra opção é usar o SCP-291, o Desmontador. Este objeto pertence à classe segura e pode desmontar o corpo de um organismo vivo e restaurá-lo de novo sem sequelas. Neste caso, cada órgão seria substituído por um novo. Você seria desestruturado e remontado com novos órgãos, e só seu cérebro original seria preservado. Mas ainda haveria o problema de segurança ao transportar o indivíduo infectado. E o mais importante, há a questão de ter que remover o vírus do cérebro, onde ele realmente fica instalado. Além disso, assume-se que o SCP-1007 tem como objetivo principal modificar o sistema nervoso do hospedeiro. Um cientista da Fundação tem a opinião de que o vírus tem um mecanismo que tenta fazer de um organismo desconhecido uma casa hospedeira adequada.
Vírus não são exatamente organismos vivos. Eles não crescem, não se movem, não comem, nem consomem energia. Não possuem estrutura celular e não têm metabolismo. Essas coisas nem se reproduzem sozinhas. Cientistas chamam os vírus de organismos quase vivos e não conseguem explicar sua origem. Alguns até creem que os vírus são uma forma especial de vida, sugerindo o acontecimento de uma invasão alienígena. Outro perigo é que o Conselho O5 deve eliminar todos aqueles que entrarem em contato com o vírus, os mutantes. O principal foco do SCP-1007 é mutar os neurônios do corpo de um hospedeiro. Mas todos os vírus conhecidos pela ciência se adaptam ao seu ambiente rapidamente, então mutam e geram novas cepas. E se o vírus Nietzsche também evoluir assim? Você teve sorte desta vez. Alarme falso. Depois de 6 horas em quarentena, você retorna ao seu posto. Mesmo com medo de tortura e eutanásia, um pensamento persiste em sua mente. O que mais assusta é que a fundação de fato emprega pessoas como Comove, cientistas que facilitam tortura em prol da ciência e do lucro. Ou talvez o SCP-1007-RU não seja tão simples, porque a pesquisa de Dr. Luginin atraiu a atenção da alta administração da fundação. Não foi só para conter um sádico de fazer experimentos em humanos. Talvez o vírus Nietzsche seja a ameaça da invasão de um tipo de vida desconhecido? Escreva para nós nos comentários abaixo e nos diga o que você acha sobre isso. Lembre-se de curtir este vídeo, inscreva-se no canal e não vai perder o próximo episódio.